Bom dia, pessoal. Paz seja convosco, tudo bem? Estamos aqui novamente para mais um estudo da nossa Escola Bíblica Online, da nossa revista Cidadania Cristã, uma edição especial, e nós estamos justamente na lição de número 3. Essa lição de número 3 tem o título O Cristão e a Sua Responsabilidade Social, algo que nós já viemos costurando nas outras duas lições anteriores, né? Muito bem, e esta lição, ela começa com um versículo bíblico para nós memorizarmos, que é Atos 10:38. Não sei se vocês conseguiram memorizar os dois das lições anteriores, a número 1. Resplandeçam a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Mateus 5:16. E depois nós temos na lição número 2, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Filipenses 2:15. E hoje nós vamos começar a memorizar Atos 10:48, que diz: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos 10:48. Como vocês estão vendo, eu ainda não decorei também, mas nós vamos conseguir com a ajuda de Deus, né? Mas vamos falar um pouquinho desse versículo, né? Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude. Deus ungiu a Jesus de Nazaré. E Deus também unge a nossa vida com o seu Espírito Santo, com a sua virtude, certo? Mas o que aconteceu com Jesus ungido pelo Espírito Santo, pela virtude de Deus, pela virtude do Pai? Ele andou fazendo bem e curando os oprimidos do diabo. Então, a unção do Espírito Santo, a virtude do nosso Deus, fez com que ele fizesse o bem e curando os oprimidos, né? Quantas necessidades, quantas opressões nós vemos no mundo de hoje. O mundo carece muito desse Jesus que só faz o bem e que cura a opressão, cura o oprimido do diabo, né? E por que ele fazia isso? Porque Deus era com ele. Então, pensando e entendendo a mensagem do versículo, também fica mais fácil de nós memorizarmos. Já está mais ou menos na minha cabeça, ó. E Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ó, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Vamos tentar falar juntos, ó. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos 10:38. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Muito bem. Então, nós temos que nos atentar para isso, que Deus era com ele, Deus é conosco. É preciso que a gente ande também com ele e que a gente busque a sua virtude, busque o seu Espírito Santo para sermos capazes de fazer o bem e curar, quem sabe, né? Com uma palavra amiga, com a palavra de Deus, com o poder do Espírito Santo, os oprimidos do diabo. Pelo menos encaminhá-los para a libertação que é Jesus, através da sua palavra. Muito bem, Atos 10:48. E essa mesma lição, ela traz para nós um pensamento, uma reflexão. Ali diz a partezinha que diz para comentar. O comentário diz que é um desafio para a igreja justamente seguir o exemplo de Jesus. É um desafio. E qual é o exemplo de Jesus? Andar fazendo bem. Ser ungido com o Espírito Santo e com virtude. Andar fazendo bem e curando os oprimidos do diabo e ter Deus conosco, né? Esses são os desafios que o versículo traz pra gente. E seguir esse exemplo de Jesus. A própria lição, ela tem a seguinte expressão: ser a expressão do amor de Deus para com o mundo sofredor. Ser a expressão do amor de Deus para com o mundo sofredor. Eu e você, a expressão do amor de Deus para com o mundo sofredor.
não a expressão da ira de Deus, não a expressão da injustiça de Deus, não a expressão da insatisfação de Deus, não a expressão do julgamento de Deus, não, mas a expressão do amor de Deus para com o mundo sofredor. Porque o mundo sofre nas suas aflições, nas suas escolhas erradas. E nós temos que ser, então, a expressão do amor de Deus para com o mundo sofredor. Seguir o exemplo de Jesus e ser a expressão do amor de Deus, porque Jesus foi e é a expressão do amor de Deus para com o mundo sofredor. E nós, como imitadores de Jesus, como seguidores do seu exemplo, né, temos que ser também a expressão do amor de Jesus, o amor de Deus pelo mundo sofredor. E aí eu posso pensar assim, aonde isso começa? Isso começa por mim mesma, me aceitando, me amando, me aproximando de Deus. Isso continua no meu lar, na minha família, nas pessoas próximas a mim. Eu tenho que ter esse comportamento para que eu também possa convencer, através do Espírito Santo de Deus em mim, as outras pessoas com quem eu convivo, numa segunda esfera de convivência, a partir da minha e dos mais allegados. Vamos pensar nisso, né? A introdução diz que a responsabilidade da igreja, uma discussão sobre se a responsabilidade da igreja vai além de apontar o caminho da salvação e preparar essa pessoa para o céu, indo até a promoção do bem-estar social, se vai ou se não vai, que existe uma certa discussão sobre isso. Eu nem vejo essa discussão, eu tenho a minha opinião também sobre isso, acho que talvez a gente possa conversar sobre num outro momento. Ou se essa obrigação social é responsabilidade apenas de entidades governamentais. Claro que é sim responsabilidade das entidades governamentais, porque é um direito do cidadão garantido por lei na Constituição Federal de 1988. Mas também é papel da igreja colaborar nesse sentido, né? Porque a própria revista tem uma expressão que diz que as boas ações contribuem como agentes de aquisição e preservação da salvação. Então, eu fazer uma boa ação, isso aí me ajuda a manter a minha salvação, é uma obra que alimenta a minha salvação, boas ações. Eu acho até que, não tenho certeza, é um resultado dessa salvação, é uma consequência da vida com Deus, né? E da certeza da nossa salvação, da nossa fé em Cristo Jesus, como seguidores do seu exemplo, como seus discípulos, né? Muito bem. Então, qual que é o modelo que a Bíblia nos mostra, o modelo de igreja, daquilo que a igreja deve fazer ou não? É o modelo da igreja primitiva. Mas o que é isso, a igreja primitiva? Talvez algumas pessoas não compreendam. É assim, Jesus veio ao mundo e pregou a sua palavra e ele escolheu 12 discípulos para ensinar mais de perto a sua missão. E esses discípulos, depois que Jesus subiu ao céu, eles continuaram a missão de Jesus pregando a sua palavra. E ali, naquele momento, depois que Jesus ele morreu, ressuscitou, encontrou com os discípulos e foi elevado ao céu. Aqueles discípulos que permaneceram aqui, eles começaram a ser testemunhas, começaram a pregar o evangelho e as pessoas começaram a se converter a Jesus Cristo. E essas pessoas e esses discípulos eram a igreja primitiva, ou seja, primitiva de primeiro, né? De ser aqueles pioneiros na pregação do evangelho após a ida para o céu, a ascensão de Jesus Cristo, certo? Então a igreja primitiva é aquele povo inicial que começou a pregar o evangelho, começou a se converter através do testemunho dos discípulos, tá? Dos apóstolos. Isso é a igreja primitiva. E que modelo essa igreja tinha? Como era essa igreja? É justamente isso em que nós vamos basear o nosso estudo nesse dia. Nós vamos ler Atos 2:42, que é o texto bíblico da nossa lição. Atos 2:42 a 47. Dá um pause, abre a sua Bíblia e vamos ler juntos. Diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum.
Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Que lindo esse texto e essa explanação de como eles viviam naquela época, né? Então, por exemplo, o versículo 44 que diz: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Então, não havia divisão entre eles. Eu sou desse jeito, tu é daquele jeito. Certamente as pessoas são diferentes, né? Mas eles estavam juntos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E um ajudava o outro. Aqui nós já vemos a questão social sendo cuidada naturalmente pela igreja primitiva. Vamos ler o outro texto que está 1 ou 2 páginas para frente, dependendo da Bíblia de vocês. É capítulo 4, versículo 32 a 35. Outra passagem muito interessante. Diz assim: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Era multidão, mas era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um, conforme a sua necessidade. Então se vê aqui que um ajudava o outro, dependendo das suas necessidades, e que ninguém julgava as suas coisas apenas suas, mas estavam à disposição para servir o outro com as coisas que tinham. Era tudo em comum, certo? Então, era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. E, em consequência disso, com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então, era uma pregação que era vista pelas atitudes que eles tinham, porque o Senhor Jesus, ele é amor. O Senhor Jesus, né, ele veio para nos colocar numa posição de igualdade. Lembram da ética do Senhor Jesus? Que ele andava, conversava com prostituta, falava com as mulheres, sentava à mesa com pecadores. Essa era a ética do Senhor Jesus, não porque ele se contaminava com os pecados, mas porque ele era aquele, ao contrário, que trazia a limpeza dos pecados, a libertação dos pecados, a nova vida. E isso é para todos, não é privilégio de uns. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Então é preciso apenas ter fé. E qualquer um de nós, independente da nossa situação, nós podemos sim ter fé em Jesus e sermos completamente transformados por ele, né? E essa transformação deve gerar em nós atitudes abençoadoras, como a igreja primitiva fazia em relação a outros. Como nós vemos, não há registro de discussão se deviam ajudar, se não deviam ajudar. Era natural e comum entre eles a ajuda, sim. Há registro dessas atitudes de partirem o pão, de terem comunhão, de perseverarem unânimes, de estarem juntos no templo, de partirem o pão de casa em casa, distribuindo. Atitudes, estas foram descritas na palavra de Deus, não havia discussão. E sim esse registro do cumprimento da sua responsabilidade, de um cuidar do outro. Isso é também a expressão do amor de Deus pelo mundo sofredor, certo? Existe uma frase também aí na parte 2 da nossa lição, o início da parte 2 da nossa lição, a 1 é a introdução, a 2 é a responsabilidade social da igreja primitiva, que diz assim, ó: a preocupação com o bem-estar do próximo era parte da totalidade de uma vida dedicada a Deus e ao seu serviço. Então a preocupação com o bem-estar do próximo era parte de uma vida totalmente dedicada a Deus e ao seu serviço. Se eu tenho uma vida dedicada a Deus, eu não posso fazer de conta que eu não enxergo a necessidade do outro. Talvez a gente possa até ousar dizer que quem não enxerga a necessidade do outro não tem uma vida totalmente dedicada a Deus. O que você acha?
Podemos nós ter uma vida dedicada a Deus e não enxergarmos o nosso próximo? E não nos comovermos com a necessidade desse próximo? Nós temos que treinar o nosso olhar para enxergar o outro e para enxergar as necessidades do outro, porque isso é o padrão de uma vida dedicada a Deus, conforme a nossa lição nos traz hoje. O item 2.1 diz assim: uma igreja perseverante. Eu volto ali no capítulo 2, porque o que baseia essa expressão de uma vida perseverante é o versículo 42 do capítulo 2. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, nas orações e na comunhão. A ordem é: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Era uma perseverança quádrupla. É o que diz no item 2.1. Uma igreja perseverante. Perseverante, uma perseverança quádrupla, em 4 partes. Doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e orações. Nós podemos perceber que a doutrina dos apóstolos é algo espiritual, é a palavra de Deus. Comunhão é relacionado ao outro, relacionado a quem está perto, certo? Partir do pão é relacionado ao outro, é relacionado com quem nós convivemos. E oração é espiritual. Há aqui um equilíbrio da parte espiritual e da parte social. Assim era a igreja primitiva. Eles perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. O que você acha desse desafio para nós? De perseverarmos unânimes na doutrina. De uma certa forma, irmãos, eu me alegro porque nós estamos perseverando na doutrina quando nos unimos, mesmo distantes, na leitura da palavra, no seu estudo, nesta conversa através desses vídeos, lá no nosso grupo de WhatsApp. Isso é perseverarmos na doutrina. Não é um bicho de 7 cabeças. É simplesmente uma disposição para aprendermos mais de Deus, e nós não aprendemos isso através de uma pessoa humana, através, de qual instrumento nós possamos exemplificar. Mas nós aprendemos isso através da palavra. Perseverar na doutrina dos apóstolos é perseverar na palavra de Deus. E é lendo, e é estudando, e é trocando ideias que nós fazemos isso. Vamos perseverar na doutrina dos apóstolos? Eu te convido a perseverarmos na doutrina dos apóstolos. Mas ele também diz que a igreja primitiva perseverava na comunhão. Vamos cuidar disso? Vamos procurar ter essa comunhão, um mesmo espírito, um mesmo pensamento, tudo em comum? Mesmo com as nossas diferenças, mas termos os nossos objetivos em comum, os nossos objetivos espirituais, inicialmente? É possível, irmãos. É isso que Deus espera de nós. Perseverar no partir do pão. Nós perseveramos no partir do pão, muitas vezes, quando nos lembramos de levar um gênero alimentício para a igreja, né, irmãos? Para ajudar aqueles que necessitam. Quando talvez nós mesmos sabemos e somos nós os abençoadores, somos nós que vamos ao encontro da necessidade do nosso irmão e o ajudamos. Que a gente faça isso, que nós venhamos a perseverar nessa nossa atitude de compartilhar o pão. E coisa boa vai ser o dia em que nós pudermos, quem sabe, lá na escola bíblica, fazermos aquele nosso cafezão. Quem não sabe, às vezes a tia Tânia, que é a superintendente da nossa escola, ela sempre sugere que a gente faça um café da manhã e cada pessoa leva um item, um leva um leite, outro leva o café. Geralmente é a Neiva que leva o café. O pão, o queijo, o iogurte, o suco, o bolo, os frios, frutas, enfim. E aí nós fazemos uma grande mesa e compartilhamos o pão. Coisa boa, né? Então que a gente possa logo, logo também colocar isso em prática e quem sabe, né? Isso aconteça o mais depressa que a gente imagina. Deus está no comando de todas as coisas. Que a gente possa então compartilhar o pão dessa forma, ajudando o necessitado e também numa celebração de comunhão entre nós, antes do estudo da palavra, né? E
perseverar nas orações. Nós temos aí um exército de oração, orando em 3 horários, às 6 da manhã, ao meio-dia, meia-noite. Engaje-se também nesta campanha de oração, e mesmo que não esteja na campanha de oração, que possamos orar pelos mesmos objetivos, orar pelo mundo, orar pelas nações, orar pelas autoridades, orar pela nossa igreja, orar pelos nossos irmãos idosos, orar uns pelos outros. Vamos perseverar? Olha quanta coisa maravilhosa Deus nos ensina através desse pequeno versículo, que nós podemos perseverar. E quando quem sabe, desanimar, que possamos ser uns para os outros, o estímulo, aquele que chama, não, vem, vamos continuar, fica firme. Esse é o caminho, não desiste. Que nós sejamos assim, uns para com os outros. E isso, irmãos, é um sistema de imitação de Jesus Cristo. É um sistema de imitação de Jesus Cristo por atitudes e ações. É isso que Ele espera de nós, que nós sejamos seus imitadores. Paulo uma vez disse, sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Nós temos o exemplo maior. Paulo foi maravilhoso, mas a palavra de Deus nos apresenta Jesus todo dia. Se nós abrirmos ela, Ele está lá. E que a gente possa olhar suas atitudes, o seu coração, o seu caráter e imitar o nosso Senhor Jesus. A lição dessa partezinha aqui, eu vou mostrar onde é que eu estou. Eu já comentei tudo isso aqui. Aqui foi o versículo de memorização, a comentário, a introdução, a primeira parte que é a responsabilidade social da igreja primitiva, e eu li também aqui a parte 1 do item 2, a responsabilidade social da igreja primitiva está aqui, a parte 1 do item 2 está aqui, uma igreja perseverante. É exatamente aqui que eu estou e é aqui que eu vou parar, tá bom? Então, aqui tem uma frase e nos faz lembrar que Ele é o nosso modelo e a nossa inspiração. Jesus é o nosso modelo e a nossa inspiração. Olha para o seu modelo, olha para Jesus e tenha a inspiração para uma vida verdadeira, para uma vida voltada para o que realmente importa. Jesus é o nosso modelo e a nossa inspiração. Que você seja inspirado por Jesus a perseverar na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Que você seja inspirado por Jesus a andar fazendo o bem, a escolher fazer o bem. Nós temos essa escolha e Jesus nos dá o exemplo e a inspiração. Que assim seja, meus queridos. Até a próxima. Um grande beijo.